Fala, Valdos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse exato momento eu estou aqui na minha mesa de estudos, aqui a palavra, estava estudando o dia inteiro, segunda-feira é minha folga, né? Então eu aproveito para poder estudar aí praticamente o dia inteiro. Tenho 2 casamentos para poder fazer e mais alguns eventos nesse mês, e eu estava lendo e estudando aqui, me veio uma ideia para poder eu performar na hora da celebração do casamento. Eu gostaria de contribuir e compartilhar aqui com vocês, que é a ideia de juntar a criação do mundo com o casamento. Por quê? O primeiro casamento que houve foi no Jardim do Éden. Como eu sou cristão, eu acredito nas Sagradas Escrituras. A Bíblia ela já inicia com a criação do mundo e a coroa dessa criação foi a instituição do casamento, a união entre Adão e Eva, e daí eles se tornando uma só carne. No Jardim do Éden, Deus ele faz o primeiro casamento. E lendo esse livro, Fogo no Parquinho, que eu já terminei a leitura dele, mas aí o que eu faço? Todas as vezes que eu termino de ler um livro, eu vou folheando ele para saber, meio que por cima, as informações que eu marquei e se tem alguma coisa que eu deixei de marcar. Então eu vou folheando ele e marcando os pontos interessantes. E a leitura desse livro caiu para mim no momento exato em que geralmente surge bastante evento para poder fazer e me deu muitas ferramentas para poder ampliar a minha visão, a minha perspectiva acerca de um casamento, acerca de um namoro. E uma das coisas que ele fala é que um casamento é Deus quem dá. E que por detrás da nossa escolha de olhar para uma mulher, e no caso da mulher, olhar para um homem, e ambos escolherem fazer essa aliança, por detrás dessa escolha, a soberania de Deus, a governança de Deus, orientando e movimentando tudo isso. É como se fosse que tem uma história dos puritanos, inclusive o autor desse livro ele cita, que uma senhorinha já acamada, ela estava no leito da sua cama e perguntaram para ela: "Você não tem medo de escapar da mão de Deus?" E aí ela responde: "Não, isso é impossível, porque eu sou os dedos de Deus. Ele me fez uma com ele. Eu sou a mão de Deus e não há como eu escapar das suas mãos." Ou seja, Deus, ele nos tornou um com ele. Então, quando nós tomamos uma decisão e nós estamos ligados em Deus, Deus foi quem nos orientou a tomar essa decisão para que o nome dele venha a ser glorificado. Claro que uma decisão acertada, uma decisão baseada na palavra. Então, a escolha de um cônjuge, quando nós escolhemos alguém para passar o resto da nossa vida, é uma escolha que Deus faz junto conosco, ok? E nesse livro também fala que se você está em uma realidade a qual a maioria das pessoas que se casaram, elas se divorciaram, você está sendo convidado por Deus para iniciar um chamado e tornar o seu casamento um casamento diferente. Porque um homem de honra, ele jamais foge de uma guerra, de uma batalha. Porque ele sabe que o casamento é um chamado para uma batalha, para uma guerra e para uma jornada espiritual. Entende? Então, às vezes você vai perguntar para algumas pessoas o que elas acham de casamento. Elas falam que casamento não é bom, elas falam que casamento é ruim, elas falam que casamento é uma prisão, ou até mesmo quando você casa, você coloca uma coleira. Só que se você perguntar para outras pessoas que têm um casamento de sucesso, que vieram de um ambiente de famílias estruturadas, elas vão falar: o casamento é bom, ele tem seus desafios, mas o casamento ele é um chamado espiritual e ministerial. Por exemplo, quando eu estou diante de uma celebração de casamento, eu olho para o noivo, eu olho para a noiva, eu olho para os convidados, eu olho para toda aquela decoração, eu olho para tudo que está ali. E eu não vejo simplesmente uma representação material. Aquilo ali é uma representação espiritual. Porque o nosso amor, o nosso sentimento, o amor definido pelas Sagradas Escrituras, que é servir e se sacrificar, esse amor ele não é algo físico. Digamos que ele é algo virtual, digamos assim, porque nós sentimos ele, mas é uma espécie de uma frequência que nós recebemos através dos nossos receptores e através dos nossos atos nós fazemos
nós temos comportamento para com o outro e através desses comportamentos é que manifesta essa forma que nós damos de amor, ok? Mas é como se fosse que é algo virtual. Eu não posso ver, mas eu sei que existe, mas eu recebo através dos meus receptores essa frequência. E quando alguém manifesta um gesto, eu vejo aquele gesto, eu vejo aquele comportamento, aquele serviço, aquele sacrifício, eu interpreto aquilo como amor. E para o cristão, a personificação desse amor é o próprio Cristo Jesus, ok? E quando eu olho para todo aquele cenário ali, literalmente na minha mente, não representa simplesmente um ajuntamento material, mas é como se fosse que o mundo espiritual ele para enxergar aquele ato, porque um homem e uma mulher eles vão cumprir um chamado divino, que é formar uma família. E aí a expressão do amor deles vai dar à luz a uma criança, entende? Então, todas as vezes que eu estou diante de uma celebração de casamento, eu sempre enfatizo Deus, eu sempre enfatizo Jesus, eu sempre trago o mundo espiritual para aquela cerimônia, para aquela celebração, porque um casamento ele é belo demais para ser simplesmente algo físico, algo material, para ser simplesmente algo materialista. É por isso que o casamento ele não pode ser um casamento escandaloso. O casamento, e principalmente a celebração ali do casamento, ela não pode ser algo meramente materialista ou algo depravado, porque nós estamos lidando tanto com o mundo material e tanto com o mundo espiritual, porque duas pessoas estão firmando o compromisso de formar uma família e se ligarem para toda a eternidade. E no mundo espiritual, uma vez que você faz uma promessa, tanto de um homem para com a mulher e de uma mulher para com o homem, eles firmam esse compromisso, os dois se coabitam junto, para Deus eles estão ligados, eles formam uma aliança. E o livro fala para nós aqui que um casamento ele começa com 4 etapas. A primeira etapa é o interesse, ou seja, quando eu olho para alguém, eu vejo que aquela pessoa tem características que me interessam e aí desperta aquele interesse, eu vou até aquela pessoa e chamo ela para conversar. Quando eu e ela estamos conversando, nós firmamos um compromisso, que é a etapa do namoro, a qual nós dois vamos passar um tempo dedicado um para o outro para conversar e saber se os nossos princípios, a nossa mentalidade estão alinhados, o nosso propósito de vida estão alinhados. E aí vai para o segundo ponto, que é a questão do compromisso. Já o terceiro passo é onde eles fazem a promessa de que eles vão dedicar certo tempo para conversar, para alinhar, e depois daquele certo tempo, eles vão tomar a decisão de encerrar aquele ciclo e cada um ir para o seu lado, ou se eles vão evoluir para a quarta etapa, que é a formação de uma aliança. A partir desse momento em que eles chegam no final do namoro, ou seja, eles cumprem com essa promessa e eles decidem firmar uma aliança, eles estão ligados para toda a eternidade. E a Bíblia, ela não dá margem para divórcio. Então, uma vez que você firma essa aliança, você está selado com o seu parceiro, com a sua parceira e com Deus. E o grande problema hoje é que as pessoas elas acabam quebrando a aliança do casamento e aí elas sofrem as consequências de você quebrar essa aliança, que são efeitos colaterais devastadores. Então, um casamento ele começa com essas 4 etapas. E o livro, a leitura desse livro e o remapeamento que eu estou fazendo dele, estou marcando ele inteiro, dobrando as folhas, onde tem vários assuntos interessantes que me despertaram para tudo isso. E aproveitando que eu vou fazer esses eventos de casamento, eu estou estudando aqui e automaticamente, por eu estar estudando já nesse finalzinho de tarde, já quase 7 horas da noite aqui, onde eu moro, eu vou anotando cada ideia que eu vou tendo nesse meu caderno, né, para poder fazer um esboço e depois, na hora da celebração, eu conseguir performar ali, entregar a mensagem e prestar um excelente serviço naquela celebração. E a celebração que eu não faço simplesmente para ganhar dinheiro, tá? Eu faço isso porque eu comecei isso em uma intenção de ajudar as pessoas e de tornar aquele momento único e especial. De tal maneira, modéstia à parte falando, que o trabalho que eu desenvolvo como celebrante de casamento é diferente da grande maioria dos celebrantes de casamento que eu já fui. Tem deles que são muito bons, mas tem deles que acabam não prestando uma celebração digna daquele dia especial, entende? Então eu procuro fazer algo
bem diferente, para que as pessoas elas entendam que aquela celebração é um momento único e exclusivo que nunca mais voltará a acontecer. E que todas as vezes que os noivos olhem e se lembrem, eles olhem para as fotos, olhem para as gravações e se lembrem daquele dia, eles venham ter uma lembrança carinhosa daquele momento. E até mesmo algumas analogias que eu faço na hora da celebração de casamento, eu procuro enfatizar que mesmo na hora de dificuldade, mas no dia em que eles lembrarem e olharem para as fotos, olharem para a decoração, eles possam estar por um triz de querer se separar, mas quando eles lembrarem das palavras que eles falaram, dos votos que eles fizeram perante todos que estavam ali, e principalmente perante Deus, porque o casamento, de novo, não é simplesmente um ato material, e sim um ato espiritual, eles possam rever os seus conceitos, se perdoarem, pedirem perdão uns para com os outros, e aí acabem restaurando aquele casamento, aquela família. Então, eu aproveitei essa oportunidade para poder gravar esse vídeo aqui, falando um pouquinho a respeito da celebração que eu faço de casamento, e eu gosto muito de fazer essas coisas, tá? Geralmente eu não divulgo muito para o pessoal, mas volta e meia um ou outro acabam, por indicação, né, me contactando, e aí eu faço essa celebração. E lendo aqui, acabei tendo essa ideia e vou me aprofundar um pouco mais para poder fazer o link da criação dos céus e da terra, do primeiro casamento que houve no Jardim do Éden, com esses 4 pilares de como começa um casamento, e aí adentrar um pouquinho mais também na questão de perdão, na questão da comunicação, na questão de amar também. E por isso que você acabar se dedicando muito à leitura, a estudar a filosofia, a entender também de literatura, de poesia, de cordel, de romance, essas coisas também melhoram a tua capacidade e dá para você um repertório muito grande na hora de conversar e comunicar e transmitir uma mensagem, ok? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tamo junto, Lalas.